Raymond com um leve sorriso, mas o fenômeno da morte jamais me inspirou senão uma excessiva curiosidade. Página 208. O pensamento da morte citava, sobretudo em Jean, uma vivíssima curiosidade. Espiritualista por essência, ele partilhava com sua mãe, seu tio e Charpentier, a crença viril que foi a de nossos pais, os gauleses. Segundo o admirável dogma druídico, sendo o homem imortal, alma e corpo, espírito e matéria, ele assim, alma e corpo, renascer e viver incessantemente, de mundo em mundo, elevando-se a cada nova migração, para uma perfeição infinita como a do Criador. Só essa arrojada crença explicava, aos meus olhos, o soberbo desprendimento com o qual Jean e sua mãe encaravam esses terríveis problemas, que lançam tanta perturbação e tanta perplexidade nas almas fracas, habituadas a ver na morte o nada ou fim da vida física, ao passo que a morte não passa de um renascimento completo, que uma outra vida espera com suas novidades misteriosas. Mas, aí, não me era dado partilhar dessa crença. Eu via, com doloroso pavor, aproximar-se o dia fatal em que Jean seria julgado pela corte dos pares. Chegado esse dia, a senhora Raymond pediu-me que a acompanhasse a essa temível sessão. Em vão eu quis dissuadi-la desse propósito, temendo que Jean fosse condenado à morte. Contudo, não ousei exprimir-lhe minhas apreensões. Ela adivinhou o meu pensamento. Meu caro senhor Duplessis, disse-me ela, o pai de meu filho morreu no cadafalso pela liberdade, enterrei piedosamente com as próprias mãos. Se meu filho também deve morrer pela mesma causa, saberei cumprir o meu dever com mão firme. Credes que possam condenar Jean à morte? Creio que não o podem condenar senão à imortalidade. Textual. Dai-me o vosso braço, senhor Duplessis. Dominai a vossa emoção e vamos à Câmara dos Pares. Jean foi condenado à morte e devia ser executado 2 dias depois. Fui vê-lo na prisão e esperava apenas ter a força de resistir a essa última e fúnebre entrevista. Quando entrei ele fazia, vigiado por um guarda, a sua toalete matinal, com um cuidado tão minucioso como se estivesse em sua casa. Veio a mim, estendendo-me as mãos, em seguida, olhando-me na face, disse-me com ansiedade, meu Deus! Meu bom Fernande, como estás pálido? Que tens, então? O que tenho? Exclamei, desfazendo-me em lágrimas e atirando-me ao seu pescoço. Tu me perguntas, pobre Fernande. Respondeu-me ele, emocionado com a minha comoção, acalma-te. Coragem, e és tu que me encorajas neste momento supremo. Disse-lhe eu, mas, então, és dotado, como tua mãe, de uma força sobre-humana. Sobre-humana. Não, tu nos honras muito, replicou sorrindo, mas minha mãe e eu sabemos o que é a morte. E ela não nos apavora. Nossa alma muda de corpo, como nossos corpos mudam de roupa, vamos reviver alhuras e esperar ou nos reunir aos que amamos. Graças a esta crença, meu amigo, e a curiosidade de ver mundos novos, misteriosos, enfim, graças à consciência da realização próxima de nossas ideias e à certeza de deixar depois de si a memória de um homem honesto, tu confessarás, a partida deste mundo nada oferece de tão pavoroso, ao contrário. Jean Raymond não foi executado, sua pena foi comutada em prisão perpétua e ele foi transferido para a cidadela de Doullens. Ano 11, outubro de 1868, número 10. Efeito moralizador da reencarnação. O Fígaro de 5 de abril de 1868, o mesmo jornal que, 2 dias antes, publicava esta definição de imortalidade, conto de enfermeiros, para tranquilizar seus clientes, e a carta referida no artigo precedente, continha o seguinte artigo, o compositor acredita firmemente na migração das almas. Ele conta, de boa vontade, que em séculos anteriores foi escravo grego, depois histrião e compositor italiano célebre, mas invejoso, impedindo seus confrades de produzir. Hoje sou punido por isto,
acrescenta ele com filosofia, é a minha vez de ser sacrificado e me ver barrados os caminhos. Esta maneira de consolar bem vale uma outra. Esta ideia é puro espiritismo, porque não só é o princípio da pluralidade das existências, mas o da expiação do passado, pela pena de talhão, nas existências sucessivas, segundo a máxima, sempre se é punido por onde se pecou. Esse compositor assim explica as suas tribulações, consola-se pelo pensamento de que não tem senão o que merece. A consequência deste pensamento é que, para não o merecer novamente, é de seu próprio interesse buscar melhorar-se. Isto não é melhor do que queimar o cérebro, o que logicamente o conduziria ao pensamento do nada. Esta crença é, pois, uma causa poderosa e muito natural de moralização. É surpreendente pela atualidade e pelo fato material das misérias que se suporta e que, por não se poder explicá-las, são levadas à conta de fatalidade ou de injustiça de Deus. Ela é compreensível para todo mundo, para a criança e para o homem mais iletrado, porque nem é abstrata, nem metafísica. Não há ninguém que não compreenda que já se possa ter vivido, e que se já viveu, pode viver ainda. Considerando-se que não é o corpo que pode reviver, é a sanção mais patente da existência da alma, de sua individualidade e de sua imortalidade. É, pois, para popularizar que devem entender os esforços de todos os que se ocupam seriamente do melhoramento das massas, é para eles uma poderosa alavanca, com a qual farão mais do que pela ideia dos diabos e do inferno, de que hoje se riem. Como ela está na ordem do dia, germina de todos os lados e sua lógica o faz aceitar facilmente. Muito naturalmente ela abre aos espíritas uma porta para a propagação da doutrina. Que se liguem, pois, a essa ideia, da qual ninguém ri, que é aceita pelos mais sérios pensadores e farão mais prosélitos por esta via do que pela das manifestações materiais. Desde que hoje a corda sensível, esta que se deve atacar, e quando tiver vibrado, o resto virá por si mesmo. Não faleis, pois, aqueles a quem apavora a simples palavra espiritismo, falai da pluralidade das existências, dos numerosos escritores que preconizam esta ideia, falai também sobretudo aos aflitos, como faz o Sr. Victor Hugo, da presença, em torno de nós, dos seres queridos que perdemos, eles vos compreenderão e, mais tarde, ficarão muito surpreendidos de ser espíritas sem o haver suspeitado. Variedades. Belo exemplo de caridade evangélica. Um lance de caridade realizado pelo Sr. Ginete, cantoneiro de Saint-Julien-sous-Montimelas, é contado pelo Echo de Fourvière. No dia 1º de janeiro, ao cair da noite, achava-se agachada na praça de Saint-Julien uma mendiga profissional, coberta de chagas infectas, vestida de velhos trapos cheios de bichos e, não obstante isso, todos a temiam. Não respondia ao bem que lhe faziam senão por socos e injúrias. Tomada de súbito enfraquecimento, teria sucumbido na calçada, não fosse a caridade do nosso cantoneiro que, dominando a repugnância, tomou-a nos braços e a levou para sua casa. Esse pobre homem tem apenas um alojamento muito apertado, para ser, a mulher doente e 3 filhos pequenos, não tem outro recurso senão seu módico salário. Pôs a velha mendiga sobre um pouco de palha dada pelo vizinho e dela cuida toda a noite, procurando aquecê-la. Ao romper do sol, essa mulher, enfraquecendo-se cada vez mais, lhe disse: "Tenho dinheiro comigo, eu vos dou pelos vossos cuidados." E acrescentou estas palavras: "O senhor cura." E expirou. Sem se preocupar com o dinheiro, o cantoneiro correu para procurar o cura, mas era tarde demais. A seguir apressou-se a avisar os parentes, que moram numa paróquia vizinha e que estão em posição folgada. Estes chegam e a primeira palavra é esta: "Minha irmã tinha dinheiro consigo, onde está?" E o cantoneiro responde: "Ela me disse, mas não me inquietei." Procuram e encontram, com efeito, mais de 400 francos num de seus bolsos. Acabando a sua obra, o caridoso operário, auxiliado por uma vizinha,
A mortalha pobre morta. Algumas pessoas eram de opinião que na noite seguinte ele colocasse o caixão num hangar vizinho, que estava fechado. Não, disse ele, esta mulher não é um cão, mas uma cristã. E a velou toda a noite em sua casa, com a candeia acesa. As pessoas que lhe exprimiam admiração e o aconselhavam a pedir uma recompensa, respondia, não foi o interesse que me levou a agir. Que me dêem o que quiserem, mas nada pedirei. Na posição em que estou, posso encontrar-me no mesmo caso e seria muito feliz se tivessem piedade de mim. Que relação tem esse fato com o Espiritismo? Perguntaria um incrédulo. É que a caridade evangélica, tal qual a recomendou Cristo, sendo uma lei do Espiritismo, todo ato realmente caridoso é um ato espírita. E a ação desse homem é a aplicação da lei de caridade no que ela tem de mais puro e mais sublime, porque ele fez o bem, não só sem esperança de retribuição, sem pensar em seus encargos pessoais, mas quase com a certeza de ser pago com ingratidão, contentando-se em dizer que, em semelhante caso, quereria que tivessem feito o mesmo por ele. Este homem é espírita. Ignoramo-lo, mas não é provável. Em todo caso, se não o era pela letra, era-o pelo espírito. Se não era espírita, então não foi o espiritismo que o levou a esta ação? Seguramente. Então por que o espiritismo quer o mérito desta ação? O espiritismo não reivindica em seu proveito a ação desse homem, mas se vangloria de professar os princípios que o levaram a praticá-la, sem jamais ter tido a pretensão de possuir o privilégio de inspirar bons sentimentos. Ele honra o bem em qualquer parte onde se encontre, e quando seus próprios adversários o praticam, ele os oferece como exemplo aos seus adeptos. É lamentável que os jornais sejam menos pressurosos em reproduzir as boas ações, em geral, do que os crimes e os escândalos. Se há um fato que testemunha a perversidade humana, pode-se estar certo de que será repetido linha por linha, como incentivo à curiosidade dos leitores. O exemplo é contagioso, porque não pôr antes sob os olhos das massas o exemplo do bem, em vez do mal? Há nisso uma grande questão de moralidade pública, que trataremos mais tarde, com todos os desenvolvimentos que comporta. Um castelo mal assombrado. O relato do fato que segue nos foi enviado por um dos nossos correspondentes de São Petersburgo. Um velho general húngaro, muito conhecido por sua coragem, recebeu uma grande herança, pediu demissão e escreveu ao seu intendente que lhe comprasse uma propriedade que estava à venda e que lhe designou. O intendente responde imediatamente, aconselhando ao general que não comprasse a dita propriedade, pois era mal assombrada pelos espíritos. O velho valente insiste, dizendo ser uma razão a mais para fazer a compra, e lhe ordenando que a faça imediatamente. A propriedade é então comprada e o novo dono põe-se a caminho para aí se instalar. Chega às 11 horas da noite à casa de seu intendente, não longe do castelo, para onde quer ir imediatamente. Por favor, lhe diz o velho servidor, esperai até amanhã cedo e me dai a honra de passar a noite em minha casa. Não, diz o amo, quero passá-la em meu castelo. Então o intendente é obrigado a acompanhá-lo com vários camponeses, levando tochas, mas não querem entrar e se retiram, deixando só o novo senhor. Este tinha consigo um velho soldado, que jamais o havia deixado, e um enorme cão, capaz de estrangular um homem com um só golpe. O velho general instala-se na biblioteca do castelo, mandar acender velas, põe um par de pistolas sobre a mesa, pega um livro e estende-se num canapé esperando os fantasmas, porque está seguro de que, se realmente os há no castelo, não são mortos, mas bem vivos. Era também por isto que havia carregado as pistolas e feito seu cão deitar-se debaixo do canapé. Quanto ao velho soldado, já roncava num quarto contíguo à biblioteca. Pouco tempo se passa, o general julga ouvir ruído no salão, escuta atentamente e o ruído redobra. Seguro de si, toma uma vela numa das mãos e a pistola na outra e entra no salão, onde não vê ninguém, rebusca em toda parte,
até levantando as cortinas, não há nada, absolutamente nada. Então volta à biblioteca, retome o livro e, mal havia lido algumas linhas, o ruído se faz ouvir com muito mais força que da primeira vez. Retoma a vela e a pistola, entra de novo no salão e vê que abriram a gaveta de uma cômoda. Convencido desta vez de que se tratava de ladrões, mas não vendo ninguém, chama seu cachorro e lhe diz: procure. O cachorro põe-se a tremer em todos os membros e volta para se esconder debaixo do canapé. O próprio general começa a tremer, entra na biblioteca, deita-se no canapé, mas não consegue fechar os olhos a noite inteira. Contando-nos o fato, disse-nos o general: eu não tive medo senão 2 vezes, no campo de batalha, há 18 anos, quando uma bomba estourou aos meus pés, e, depois, quando vi o medo apoderar-se de meu cão. Abster-nos-emos de qualquer comentário sobre o fato muito autêntico relatado acima, e nos contentaremos em perguntar aos adversários do espiritismo como o sistema nervoso do cão foi abalado. Perguntaremos, além disso, como a superexcitação nervosa de um médium, por mais forte que seja, pode produzir a escrita direta, isto é, pode forçar um lápis a escrever por si mesmo. Outra questão: cremos que o fluido nervoso retido e concentrado num recipiente poderia igualar e mesmo superar a força do vapor, mas, estando livre o dito fluido, poderia levantar e deslocar móveis pesados, como tantas vezes acontece. C.H. Pereira. Ano 11, novembro de 1868, número 11. Fenômeno de linguística. O Quarterly Journal of Psychological Medicine publica um relatório muito curioso sobre uma menina que substituiu a língua falada em seu redor por uma série de nomes e verbos, formando todo um idioma, do qual se serve que não se consegue desacostumá-la. A criança tem agora quase 5 anos. Até a idade de 3 anos ficou sem falar e não sabia pronunciar senão as palavras papai e mamã. Quando se aproximou dos 4 anos, sua língua se desatou de repente, e hoje fala com toda a facilidade e a volubilidade de sua idade. Mas de tudo quanto diz, só as 2 palavras papai e mamã, que aprendeu primeiro, foram tiradas da língua inglesa. Todas as outras brotaram de seu pequeno cérebro e de seus lábios, e não tem mesmo nenhuma relação com esta corruptela de palavras de que se servem as crianças que com ela brincam habitualmente. Em seu dicionário, Gaan significa God, Deus, Migno Migino, Water, água, Odo, tu sem for, ou Takiawai, mandar, retirar, conforme é colocada, Gar, orse, cavalo. Um dia, diz o doutor começou a chover. Fizeram a menina entrar e lhe proibiram de sair enquanto a chuva não cessasse. Ela postou-se à janela e disse: Gaodo Migno Migno, Feodo. Deus, retire a chuva, traga o fogo do sol. A palavra feu aplicada no mesmo sentido que na língua a que pertenço me chocou. Soube que a criança jamais tinha ouvido falar francês, coisa muito singular, e que seria interessante constatar bem, porque a criança havia tomado diversas palavras à língua francesa, tais como touch, moia negação ni, paz. A menina tem um irmão, cerca de 18 meses mais velho que ela. Ela lhe ensinou a sua língua, sem tomar nenhuma das palavras de que ele se serve. Seus pais estão muito desolados com esse pequeno fenômeno. Muitas vezes tentaram ensinar-lhe inglês, dar-lhe o nome inglês das coisas que ela designa de outro modo em seu idioma. A isso ela se recusa terminantemente. Tentaram afastá-la das crianças de sua idade e de só colocá-la em contato com pessoas idosas, falando inglês e nada conhecendo de seu pequeno jargão. Era de esperar que uma criança que se mostrava tão ávida por comunicar seus pensamentos quanto por inventar uma língua nova, procurasse aprender o inglês quando se achasse entre pessoas que só falavam essa língua. Mas não deu resultado. Tão logo se acha com pessoas que não têm o hábito de ver, põe-se a lhes ensinar a sua língua e, ao menos momentaneamente, os pais renunciaram a tirar-lhe esse hábito.
Tendo sido o fato discutido na Sociedade Espírita de Paris, um espírito deu a sua explicação na comunicação seguinte: Sociedade de Paris, 9 de outubro de 1868, médium, Sr. Nivade, o fenômeno da pequena inglesa, falando uma língua desconhecida para os que a rodeiam, e se recusando a servir-se da deles, é o fato mais extraordinário que se produziu desde muitos séculos. Fatos surpreendentes ocorreram em todos os tempos, em todas as épocas, que causaram admiração aos homens, mas tinham semelhantes ou similares. Certamente isto não os explica, mas eram vistos com menos surpresa. Este de que tratamos é, talvez, o único em seu gênero. A explicação que se lhe pode dar não é mais fácil nem mais difícil que as outras, mas sua singularidade é impressionante, eis o essencial. Eu disse impressionante, não é bem a causa, mas a razão do fenômeno. Ele choca de espanto, é por isto que se produziu. Hoje que o progresso faz um certo caminho, não se contentarão em falar do fato, como se fala da chuva e do bom tempo, querem lhe procurar a causa. Os médicos nada têm a ver com isto, a fisiologia estranha a essa singularidade. Se a criança fosse muda, ou não pudesse articular algumas palavras senão com dificuldade, que não seriam compreendidas devido à insuficiência de seus órgãos vocais, os sábios diriam que isto decorre das más disposições fisiológicas, e que, fazendo desaparecerem essas más disposições, deixariam a criança o livre uso da palavra. Mas tal não é o caso aqui. A criança, ao contrário, é loquaz, tagarela, fala facilmente, chama as coisas à sua maneira, exprime-as do modo que lhe convém e vai mais longe, ensina a sua língua às suas camaradas, quando está provado que não lhe podem ensinar sua língua materna e que não quer mesmo a isto se sujeitar. A psicologia é, pois, a única ciência na qual se deve buscar a explicação desse fato. A razão, o fim especial, eu acabo de dizer, era preciso impressionar os espíritos e provocar suas pesquisas. Quanto à causa, tentarei vou-la dizer. O espírito encarnado no corpo dessa menina conheceu a língua, ou melhor, as línguas de que fala, pois faz uma mistura. Essa mistura, contudo, é feita conscientemente e constitui uma língua, cujas diversas expressões são tomadas das que esse espírito conheceu em outras encarnações. Em sua última existência ele tivera a ideia de criar uma língua universal, a fim de permitir aos homens de todas as nações entender-se e assim aumentar a facilidade das relações e o progresso humano. Para tanto, ele tinha começado a compor essa língua, que se constituía de fragmentos de várias das que conhecia e mais gostava. A língua inglesa lhe era desconhecida, tinha ouvido ingleses falar, mas achava sua língua desagradável e a detestava. Uma vez na erraticidade, o objetivo que se tinha proposto em vida aí continuou, pôs-se à tarefa e compôs um vocabulário que lhe é particular. Encarnou-se entre os ingleses, com o desprezo que tinha por sua língua, e com a firme determinação de não a falar. Tomou posse de um corpo, cujo organismo flexível lhe permite manter a palavra. Os laços que o prendem a esse corpo são bastante elásticos para o manter num estado de semi-desprendimento, que lhe deixa a lembrança bastante distinta de seu passado e o sustenta em sua resolução. Por outro lado, e ajudado por seu guia espiritual, que vela para que o fenômeno se produza com regularidade e perseverança, a fim de chamar a atenção dos homens. Aliás, o espírito encarnado estava consentindo na produção do fato. Ao mesmo tempo que exibe o desprazer pela língua inglesa, cumpre a missão de provocar as pesquisas psicológicas. Ele Nivade, pai. Observação: se essa explicação não pode ser demonstrada, pelo menos tem a seu favor a racionalidade e a probabilidade. Um inglês, que não admite o princípio da pluralidade das existências, e que não tinha conhecimento da comunicação acima, arrastado pela lógica irresistível, disse, falando desse caso, que ele não poderia explicar-se senão pela reencarnação, se fosse certo que a gente poderia reviver na Terra.
Eis, pois um fenômeno que, por sua própria estranheza, cativando a atenção, provoca a ideia da reencarnação, como a única razão plausível que se lhe possa dar. Antes que este princípio estivesse na ordem do dia, ter-se-ias simplesmente achado o fato bizarro e, sem dúvida, em tempos mais recuados, teriam olhado essa menina como enfeitiçada. Nós nem mesmo afirmaríamos que hoje não fosse esta a opinião de certas pessoas. O que não é menos digno de nota é que este fato se produz precisamente num país ainda refratário à ideia da reencarnação, mas a qual será arrastado pela força das coisas. Ano 11, dezembro de 1868, número 12. É o Critério Espiritista. Revista quinzenal del Espiritismo. Esse jornal, que há um ano se publicava em Madrid, sob o título de El Critério, Revista Quinzenal Científica, acaba de retomar o seu primeiro título, que lhe tinha sido interdito no precedente governo espanhol. O diretor o anuncia nos seguintes termos, num suplemento do No 17, com a imensa alegria do triunfo, merecido não por nossas débeis forças, mas pela generosidade de nossa causa. Hoje nos dirigimos aos nossos constantes protetores, aos amigos que, na desgraça, nos encorajaram e sustentaram. A intolerância do governo anterior nos havia interditado o exercício da mais frutuosa das liberdades, a do estudo, quando um dia, triste pela decepção, feliz porque foi o primeiro da luta, quisemos publicar o Critério Espiritista. Vejam a resposta que nos foi dada pelo secretário ministerial, Madrid, 17 de julho de 1867. Governo da província, seção de imprensa, depois de haver examinado o primeiro número do jornal de que sois o editor e diretor, vi que, por seu caráter especial, suas tendências e escola filosófica que procura desenvolver, deve ser compreendido como incurso no parágrafo 2º do artigo 52 da lei em vigor sobre a imprensa. Previno-vos que não me é possível autorizar o dito números, nem os seguintes se, previamente, não forem examinados e aprovados pela censura eclesiástica. Deus vos guarde, etc. No dia 10 de agosto seguinte recebemos o telegrama, cuja cópia transcrevemos abaixo, Madrid, 6 de agosto de 1867. Estes documentos não ficarão para a maior glória de seus autores, cujos nomes abstemos-nos de dar a publicidade, por uma questão de boa educação. Hoje podemos vir à luz, e o critério científico é substituído pelo critério espiritista. A direção está instalada na Calle do Arco de Santa Maria, no 25, sala 2. É para aí que poderão dirigir-se os adeptos que quiserem participar da Sociedade Espírita Espanhola, fundada em 1865, e que teve que suspender suas sessões pelos mesmos motivos que haviam impedido a publicação do jornal. O regulamento da sociedade, que temos aos nossos olhos, é concebido num excelente espírito, e não podemos senão aplaudir as disposições que encerra. Coloca-se sob a proteção do espírito Sócrates, e seu objetivo é claramente definido nos 2 primeiros artigos. Primeiro, é constituído um círculo privado, sob a denominação de Sociedade Espírita Espanhola, cujo objetivo é o estudo do espiritismo, principalmente no que concerne à moral e ao conhecimento do mundo invisível dos espíritos. Segundo, a sociedade não poderá, em caso algum, ocupar-se de questões políticas, nem de discussões ou controvérsias religiosas, que tendessem a lhe dar o caráter de uma seita. Estas disposições são de natureza a tranquilizar os que imputassem à sociedade tendências perturbadoras. No momento de uma revolução que acaba de romper os entraves postos à liberdade de pensar, de falar e de escrever, em que as massas emancipadas geralmente são tentadas a ultrapassar os limites da moderação, nem a sociedade, nem o seu órgão, pensam em aproveitá-lo para afastar-se do objetivo exclusivamente moral e filosófico da doutrina. Não só ela se interdita a política, mas até as controvérsias religiosas,
por espírito de tolerância e de respeito pela consciência de cada um. O diretor do jornal abstém-se mesmo de estigmatizar, pela publicidade, os nomes dos signatários dos decretos que interditaram o seu jornal, para não os entregar à animosidade pública. É que o espiritismo, bem compreendido, é por toda parte o mesmo, uma garantia de ordem e de moderação. Não vive de escândalo, tem bastante o sentimento de sua dignidade e vê as coisas de muito alto, para se rebaixar às personalidades que revelam sempre pequenez de espírito, e jamais se alinham à nobreza de coração. O primeiro número do Critério Espiritista contém os artigos seguintes: Introdução, por Alverico Peron. O Dia dos Mortos, comunicação assinada por Sócrates, obtida na Sociedade de Sevilha. A Faculdade Mediúnica. A Bíblia, comunicação assinada por Sócrates. Seção de Magnetismo. As Metades Eternas, comunicação de Sócrates. Carta de um Espírita. Carta ao Senhor Alverico Peron, por Allan Kardec, e comunicação de São Luís sobre a nova situação do Espiritismo na Espanha. Revista Espírita de Paris. Exortamos com instância os nossos irmãos espíritas da Espanha a sustentarem com todas as suas forças este órgão de sua crença. Pela sabedoria e prudência de sua redação, ele não pode deixar de servir utilmente a nossa causa. Será um laço que estabelecerá relações entre os adeptos disseminados em diferentes pontos da Espanha. O diretor, Sr. Alverico Peron, não é um recém-chegado em nossas fileiras. Seus esforços para a propagação da doutrina datam do ano de 1858, e lembramos com prazer a Fórmula del Espiritismo, que houve por bem nos dedicar. Fim.